Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar para vocês hoje de um estudo muito legal que eu vi que fala do seguinte: todos os nossos pacientes com dor lombar, que a gente trabalha com esses pacientes, né? A gente trata esses pacientes, a gente trabalha com uma série de técnicas, né? Então a gente trabalha com técnicas de manipulação de sacroiliaca, técnicas de mobilização de sacroiliaca, técnicas de lombar, de manipulação e de mobilização, técnicas musculares. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo fazendo o seguinte: analisando esses pacientes com dor lombar crônica, não específica, e colocando técnicas diafragmáticas. Então, eles fizeram um ensaio clínico controlado randomizado, muito legal, muito bem estruturado, por isso que eu separei esse estudo para explicar para vocês. Porque se você quiser entender o que é um ensaio clínico controlado randomizado dentro da osteopatia, esse é um bom exemplo, tá bom? Para você poder seguir e entender como é que se faz. Então, eu vou mostrar para vocês o estudo aqui, ó. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês, para poder mostrar o estudo para vocês. Tá aqui, ó. Vamos lá. Uou, tô ficando rápido nisso. Olha aqui, ó, vamos para o título. Então aqui, ó, foi onde eu baixei o artigo, tá? Então aqui, ó, título: Osteopathic Manipulative Treatment, including specific diaphragm techniques, improves pain and disability in chronic non-specific low back pain, a randomized trial. Hoje em dia, as revistas falam o seguinte: a gente vende muitas coisas pela manchete, né? Então, por exemplo, vocês perceberam que no título do paper ele já está colocando que é o seguinte, que o tratamento osteopático manipulativo, incluindo técnicas específicas de diafragma, melhora, improve, a dor e a incapacidade em pacientes com dor crônica, dor lombar crônica não específica. Então, e está falando que é um ensaio clínico controlado. Então, percebe que já no título ele já coloca o que aconteceu no estudo. Então, a gente já sabe que melhorou. Agora, vamos entender o que ele fez, porque esse artigo está muito bom, porque ele descreve quais são os tipos de técnica, descreve bem os pacientes. Quer ver, ó? Então, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, já não tem mais surpresa. Pode ser, quem não quiser já pode parar de ver o vídeo agora, que já acabou, já sabe. O diafragma ajuda. Agora, se você quiser entender qual a estrutura do ensaio clínico controlado randomizado bem feita, espera e escuta que eu vou falar. Então, olha lá, ó. Aqui vamos só ver quem foi que fez, que eu não tinha visto. Foi na Espanha, né? Ó, aqui, ó. Foi em Valência, na Espanha. Tá? Não conheço esse pessoal da Espanha. Aqui, ó. Então, o objetivo do estudo era investigar os efeitos do tratamento osteopático manipulativo, OMT. Lembra que eu já falei isso para vocês? Quando vocês quiserem procurar no PubMed sobre osteopatia, vocês têm que usar essa sigla aí, OMT. Quando você coloca OMT, você tem acesso a Osteopathic Manipulative Treatment, que é normalmente como a gente chama a osteopatia dentro do meio científico, tá bom? O objetivo foi investigar os efeitos do OMT, que inclui intervenção no diafragma, comparado com o mesmo tratamento com um placebo no diafragma. Olha que legal eles fizeram a estrutura do estudo. Então, nos dois grupos de low back pain, nos dois grupos de pacientes com dor lombar, eles fizeram OMT. Só que em um grupo eles fizeram técnica de diafragma e no outro grupo eles fizeram placebo de diafragma. O placebo na literatura a gente chama de sham. Então, o que eles quiseram mostrar? Será que os pacientes que são tratados com osteopatia, que são tratados com osteopatia e técnica diafragmática, têm uma melhora maior do que os pacientes que são tratados só com osteopatia? Então, o diferencial de um grupo e outro foi isso. E para você ter um bom diferencial, o que eles fizeram? Usaram um placebo das técnicas de diafragma. Então, os dois pacientes tiveram o mesmo tempo de intervenção, receberam o mesmo número de técnicas. E o que foi? Em um grupo foi técnica de tratamento do diafragma, em outro grupo foi técnica de placebo para o diafragma. Exatamente igual. Então, os dois grupos receberam o mesmo tratamento. Legal, é assim que você consegue comparar tratamentos, tá? Então, foi um design paralelo de um ensaio clínico controlado randomizado. Foi feito num local privado e em instituições de saúde, em centros de instituição de saúde. 66 sujeitos entre 18 e 60 anos. Aqui eu considero uma falha, por quê? Porque está muito amplo. 18 a 60 anos eu tenho
uma grande gama de pacientes, eu tenho muitas idades diferentes, com muitas complexidades de saúde diferentes. Então, aqui eu considero um pequeno problema do estudo, mas ele continua sendo bom, mas aqui eu colocaria um N, uma idade um pouco mais reduzida. Talvez, por exemplo, de 30 a 50 anos. Tá, ou 30 a 40 anos, não sei. Mas talvez por causa do critério de seleção do paciente, eles tiveram que abranger um pouco mais para preencher os grupos, tá? Quem já fez algum tipo de trabalho sabe da dificuldade de preencher os grupos às vezes. Então, às vezes a gente acaba ampliando isso por causa da amostra, tá? O que seria interessante é verificar nesse estudo o registro desse ensaio clínico, se qual a idade que eles colocaram no registro. E se no registro eles já colocaram assim, então a intenção inicial deles era essa. Então, no clinicaltrials.gov a gente pode ver o registro desse estudo. Com o diagnóstico de dor lombar crônica não específica, que é o NS-CLBP, por pelo menos 3 meses. As intervenções, os participantes eram randomizados para receber o OMT, o protocolo de OMT, incluindo técnicas específicas do diafragma, que eram 33 pacientes, ou o mesmo protocolo OMT com um shunt de diafragma, com um placebo no diafragma, mais 33 pacientes. Um total de 5 sessões durante 4 semanas. Então, foi realizada 5 atendimentos de osteopatia de 4 semanas. Então, os 2 grupos receberam o mesmo tratamento OMT, que eu vou descrever para vocês depois, e um dos grupos recebeu o tratamento no diafragma e o outro não, tá? As principais medidas, né? O Main Outcome Measure, os desfechos primários que eles avaliaram foi dor, com o questionário McGill, tá? Que é um questionário específico para avaliar dor, com o VAS, com a escala visual analógica de dor. Então, aqui já está uma dica para vocês. Eu avaliei dor de 2 formas, sem nenhum instrumento de medida. Então, para avaliar dor, eu não preciso de instrumentos caros e muito elaborados de medida. Eu tenho instrumentos simples que conseguem me avaliar isso. O questionário McGill é um deles e a escala visual é outra. O que é importante lembrar? Qualquer instrumento que eu vá utilizar, eu preciso treinar antes. Não vai treinar já no paciente. Treina, aplica esse questionário algumas vezes, se familiariza com as perguntas e antes de qualquer questionário que você vai utilizar, verifica se ele é validado no idioma que você vai utilizar, no idioma que o paciente compreende. Porque se ele não for validado no idioma, você pode ter problema depois na hora da publicação, tá bom? E a incapacidade, foi utilizado o Roland Morris, que é um questionário comum de incapacidade para paciente com dor lombar, e o OWEST, Disability Index, que é um outro questionário. Então, aqui foram 4 ferramentas de avaliação, 2 para dor e 2 para incapacidade. As 4 eu não preciso de nada para aplicar, só papel. Olha que legal. Então, se você quiser fazer um trabalho de pacientes com dor lombar, essas ferramentas são importantes e são fáceis de serem utilizadas. E essas ferramentas eu garanto para você, as 4 estão validadas em língua portuguesa, tá? Então, sem desculpa para tratar paciente com dor lombar agora. Desfechos secundários foram as crenças, né, de medo e evitação que o paciente pode ter, o nível de ansiedade e depressão e catastrofização do paciente, quando ele acha que ele está muito pior, né, ele catastrofiza qualquer coisa. Então, ele acha que ele não consegue mais andar, que ele não consegue mais fazer alguma coisa por causa dessa dor. Tá? Todas as medidas de desfechos foram avaliadas no tratamento inicial, na avaliação inicial, que eles chamam de baseline, na semana 4 e na semana 12. Então, eles fizeram, como que foi o estudo? 66 pacientes chegaram, 33 foi para um grupo, 33 para o outro. No grupo A, OMT e técnica diafragmática. No grupo B, OMT e placebo diafragmático. Aí eles avaliaram na base. Primeira avaliação, o que eles aplicaram? VAS e o McGill para dor, e o Roland Morris e o Owens para incapacidade. O que eles fizeram? Depois de 4 semanas, que foram as 5 intervenções de OMT que eles fizeram, eles reavaliaram pelos mesmos 4 parâmetros e por aqueles desfechos secundários de medo, crença de medo e evitação, nível de ansiedade e depressão e catastrofização. E aí depois, na semana 12, aplicaram as mesmas ferramentas de avaliação. Olha que bem feito, olha que simples que foi realizado. Olha que legal os resultados. Um resultado estatisticamente significante
uma redução estatisticamente significante foi observada no grupo experimental comparado com o grupo placebo. Então, o que ele está falando? Que no grupo experimental, no grupo OMT e técnica diafragmática, melhorou mais, teve uma redução maior das variáveis do que no outro grupo que foi tratado com placebo. Então, o diafragma faz uma diferença aí, tá? É isso que a gente pode ter como conclusão desse resultado. Todas as variáveis medidas na semana 4 e na semana 12, todas as variáveis, tá? Na semana 4 e na semana 12, em todas as variáveis foi em favor do grupo OMT e técnica diafragmática. Então, paciente com dor lombar crônica não específica é muito beneficiado para a dor e para a incapacidade de técnicas diafragmáticas, tá bom? Conclusão, o protocolo OMT, que inclui técnica diafragmática, produz uma significante e clinicamente relevante melhora de dor e incapacidade dos pacientes com dor lombar não específica, comparado com o mesmo protocolo OMT, utilizando técnicas de placebo de diafragma. Agora, olha que legal que eu achei aqui no estudo. Aqui ele explicando toda a teoria. E olha aqui, ó, o protocolo. Aqui a intervenção. Os dois grupos receberam 5 sessões de OMT. Nessas sessões de OMT, o que eles faziam? Uma inibição lombar, tá? Uma técnica de inibição lombar, para a musculatura lombar. Uma técnica neuromuscular para a região lombar. Uma normalização dos ligamentos ililombares. Um bombeio do psoas e uma técnica funcional para o sacro. Todos os grupos receberam essas 5 técnicas, tá bom? Tanto os dois grupos receberam OMT. Então, esse foi o protocolo OMT. Olha lá o protocolo OMT, está bem descrito no estudo. Técnica de inibição lombar, técnica neuromuscular para a região lombar, normalização do ligamento ililombar, um tratamento do psoas, um bombeio do psoas e uma técnica funcional aplicada ao sacro, tá? Os dois grupos receberam isso. Agora, o diferencial do grupo que melhorou mais foi isso aqui, ó. Técnica de diafragma. Uma técnica funcional para o diafragma, um stretching das fibras do diafragma, uma técnica de inibição do centro frênico e uma técnica hemodinâmica global para o abdômen. Certo? Isso foi o diferencial. Essas 4 técnicas aqui foi o diferencial de estudo. E olha que interessante que eles mostram como foram realizadas as técnicas. Olha aqui, ó. Quer ver? Tem as figuras aqui no final de como foram realizadas as técnicas. Está no apêndice do estudo aqui, ó. Figuras. Aqui, ó. Tá vendo? As técnicas que foram utilizadas no OMT, né? Uma inibição dos músculos lombares, uma neuromuscular, uma técnica do psoas e uma técnica funcional do sacro. Tá vendo? Aqui a técnica funcional do sacro. E aqui a técnica de cativo dos ligamentos lombares. E aqui são as técnicas diafragmáticas, ó. Então aqui eu tenho as técnicas diafragmáticas que foram utilizadas, que são técnicas que a gente conhece. Então agora, o que a gente pode concluir com esse estudo? Vou voltar para mim aqui. O que a gente pode concluir com esse estudo? Que quando eu tenho um paciente com dor lombar não específica, se eu utilizar técnicas diafragmáticas nesse paciente, eu consigo ter uma melhora maior na dor e na incapacidade. Isso é que esse ensaio clínico fez. Então, eu quis trazer esse ensaio clínico para vocês, quis falar sobre ele. Por quê? Porque é um ensaio clínico muito bem feito. Ele é simples, ele foi bem feito e ele foi bem publicado. Então, percebam que são ferramentas simples, tratamento simples, intervenções bem feitas e técnicas bem utilizadas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Dor lombar é um problema mundial, então por isso que a gente fala tanto de dor lombar. Espero que vocês tenham gostado. Continue mandando as sugestões e até a próxima, tá bom? Um grande beijo e valeu!